Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar a respeito da função da linguagem. Nós estamos indo de maneira lenta, né, em cada definição, a respeito de alguns conceitos, para que na hora em que a gente entrar propriamente no estudo da gramática, da lógica e da retórica, a gente saiba exatamente o porquê a gente está fazendo todo esse estudo, não é? Então, quanto à função da linguagem, nós podemos dizer que a linguagem tem três funções: comunicar pensamento, comunicar desejos e vontade e comunicar emoção. E aqui uma observação: somente os seres humanos podem emitir sons que se unem em uma oração para expressar pensamento, porque somente os seres humanos têm o poder de pensar. Então você pode até falar que há animais que são muito inteligentes e que de algum modo pensam, como os cães, por exemplo, o elefante, assim. E de fato é verdade, eles têm alguma capacidade de pensamento e através, né, dos seus sons eles expressam algumas coisas, como desejos, principalmente, e emoção. Por exemplo, quando um cachorro está com fome, ele late de uma maneira, se o cachorro está feliz, ele late de outra maneira, e a mesma coisa acontece com um gato, por exemplo, e com vários animais. Porém, esses animais não têm a habilidade de articular os sons de acordo com arbitrariamente, ou seja, de acordo com a sua vontade, né? Articular esses sons para expressar um pensamento. Eles não têm essa habilidade definitivamente. E é justamente essa a principal habilidade, a principal função, né, da linguagem, né? No nível da comunicação de emoção, nós vemos que muitos animais fazem isso, né, como os seres humanos também fazem, de maneira bem mais rudimentar, é lógico, mas alguns animais fazem. A comunicação de desejos também. Já a comunicação de vontade, os animais não fazem. Eles não têm um plano de longo prazo. Você não vê nenhum cachorro, né, no seu primeiro, segundo ano de vida, pensando o que ele vai fazer quando ele amadurecer e quando ele ficar velho. Então, a vontade, os cachorros ou os animais em geral não conseguem comunicar, né, assim? Já os seres humanos conseguem, vejam só. Então, há uma diferença gritante ali entre é, o modo de expressar seus desejos e emoções num animal qualquer em comparação ao ser humano, né? E a comunicação do pensamento, que definitivamente é só o ser humano que faz, né? Entre os animais, por assim dizer. Então, o ser humano é o único que tem essa habilidade. Uma indicação de um livro muito interessante sobre isso é o livro do Mortimer Adler chamado The Intellect, o Intelecto, e lá ele mostra assim de maneira muito convincente, né, essa diferença que existe entre os animais e o ser humano, né, porque o ser humano possui justamente um intelecto. E através desse intelecto, né, com a colaboração, por assim dizer, da linguagem, o ser humano então expressa seus pensamentos, né? E lembrando de uma coisa, o Raven Feuerstein, ele diz que a pessoa que tem uma deficiência de linguagem, ou seja, não consegue articular a linguagem, ela não tem uma deficiência somente de comunicação, mas ela tem uma deficiência na percepção. Então, se uma pessoa ela tem dificuldades com a linguagem, com a língua, com o seu próprio idioma, é, é muito provável que essa pessoa tenha dificuldades para perceber a realidade. Então, não se trata somente de uma falha na expressão ou comunicação de pensamentos, mas também de uma falha de percepção, e isso é muito grave, e as pessoas não prestam muita atenção nisso. É por isso que o desenvolvimento da linguagem, através das quatro habilidades que nós temos, né, com as quatro habilidades imediatas que nós temos, né, como a fala, a audição ou escuta, né, a escrita e a leitura, né, através dessas habilidades, então, nós conseguimos não somente melhorar a nossa habilidade comunicativa, como também
melhorar e muito a nossa habilidade de percepção. Então, elementos sutis que muitas vezes passam despercebidos, né, aos nossos olhos, começam a aparecer e fazer sentido. Eles entram no nosso mundo, por assim dizer, no mundo da linguagem, assim que nós damos nomes para as coisas. Então, quanto mais definições, termos próprios você tiver, mais afinada vai ser a sua percepção dos fenômenos e, como consequência, muito mais elaborada vai ser a sua comunicação desses mesmos fenômenos, tá? Então, nas próximas aulas nós vamos ver em detalhes, né, o estudo ali de gramática, retórica e lógica, mas tendo em mente que o objetivo é justamente aperfeiçoar nossas habilidades de percepção da realidade, elaboração do material percebido e depois comunicação desse material elaborado. Tá bem? Então nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá!